doutor Pessoa tem a ver com o nome do Firmino Filho? Você pode me dizer? Bom, além de sucessor, né, na gestão, nada mais do que adversário político também, né? O doutor Pessoa falou sobre o projeto, né, que coloca o nome do ex-prefeito Firmino Filho em uma escola da rede pública municipal localizada lá na Zona Norte e aproveitou para criticar o uso do nome de Firmino Filho na campanha eleitoral. Acho que a gente pode ouvir o atual prefeito falando sobre esse assunto. Ser o legado do Firmino, aqueles que ele botou no poder, por exemplo, o ex-prefeito aí por 2 vezes, aqueles que saíram para outras agremiações políticas do Blocão, deixaram um homem que tem uma história grandiosa, deixaram o legado dele colocado dentro de uma cesta, dentro do lixão, estraçalharam, queimaram. Eu, como gestor maior da capital do estado do Piauí, eu disse, não pode ficar assim. O ex-prefeito por 2 vezes, colocado pela mão do ex-prefeito Firmino da Silveira Soares Filho, negar o legado dele. Isso é terrível. A filha do saudoso Firmino, no mínimo, mas botou no lugar um maquiavélico. Eu vou ser sincero, viu, João? Você me permita. Claro. Eu não entendi nada. O atual prefeito, Douglas. Nada. Eu não entendi absolutamente. Eu fiz um esforço, garanto a quem nos acompanha que eu fiz um esforço hercúleo para entender alguma coisa, mas não entendi, não. O atual prefeito, aliás, criticou, obviamente, os adversários por utilizarem a imagem, o nome do ex-prefeito Firmino Filho na campanha eleitoral, assim como também disse que muita gente jogou o legado de Firmino no lixo. Acredito que ele está se referindo aí, obviamente, aos herdeiros políticos do ex-prefeito. A gente sabe que há uma disputa, né, em relação a esse legado do ex-prefeito Firmino Filho, mas a crítica dele acentuada é principalmente às candidaturas de Fábio Novo, que procura utilizar, se vincular a nomes ligados a Firmino Filho, assim como a própria campanha de Silvio Mendes, de forma bem menos, mas com muitos gestores, ex-gestores ligados ao ex-prefeito Firmino, não tem como desassociar a imagem de alguns ex-gestores com a do ex-prefeito, e aí, por conta disso, o prefeito faz uma crítica relacionada ao uso, né, político do nome do ex-prefeito Firmino Filho nessa campanha eleitoral. Agora, é interessante, Douglas, a gente destacar sempre que Firmino Filho, obviamente, foi prefeito da cidade por 4 mandatos, como todo gestor, enfrentou muitas críticas, mas tem algumas características que a gente sempre precisa lembrar quando fala do ex-prefeito. Uma delas é o equilíbrio, principalmente o equilíbrio da gestão, né? Era sempre, muitas vezes as gestões tucanas foram criticadas por ser o feijão com arroz, né? Você lembra dessas críticas que a oposição sempre fazia, mas uma coisa é certa, era um equilíbrio muito bom, principalmente na área da educação. As conquistas da educação se consolidaram, né? Foram realizadas nas gestões tucanas, muito a liderança do ex-prefeito Firmino Filho, além de alguns outros, obviamente, outras ações que foram desenvolvidas em torno, né, das ideias do ex-prefeito, que hoje vê sim seu legado dividido, né, inclusive disputas aí, 2 grupos querendo de certa forma se associar à imagem do ex-prefeito, e agora o doutor Pessoa comentando também essa situação. Eu só acho que não tem nenhum cabimento do doutor Pessoa comentar essa situação. Realmente. Na minha humilde opinião, como se diz, eu acho que não tem nenhum sentido o atual prefeito falar sobre o legado do ex-prefeito Firmino Filho, e aí não falar do legado no aspecto de criticar ou comparar gestões do ex-prefeito Firmino Filho com a gestão dele. Não é isso, não é nem para comparar, mas a questão é ele falar do legado político. Não tem lógica, não tem lógica. Por mais esforço que você faça para tentar encontrar uma justificativa para a fala do prefeito, não existe. Verdade, é bom lembrar que nunca foram aliados próximos, né? Pelo contrário, nas últimas eleições eram adversários declarados. O próprio início da gestão de doutor Pessoa, houve ali um esforço muito grande para, de certa forma, desvincular a imagem do prefeito Firmino Filho de alguns programas que a prefeitura executava, o que também é natural, é do jogo político. Acredito que essa fala do prefeito foi muito mais porque ele foi questionado, e aí
optou por fazer esse tipo de comentário que certamente não agrega muito. É claro que a homenagem em si ao ex-prefeito em relação ao nome de uma escola é até pouco, né? Diante das ações que o ex-prefeito... Eu vou ser muito sincero aqui e direto. Sim. Qualquer homenagem que se faça ao ex-prefeito Firmino Filho ainda é pouco, levando-se em conta a importância de Firmino Filho para Teresina. Sim, é o maior político da história de Teresina, todo mundo sabe disso. Ninguém conseguiu ser prefeito 2 vezes, depois voltar e ser outras 2 vezes, eleger um sucessor, no caso na época que ele elegeu Silvio Mendes. Que foi reeleito. Que foi reeleito. Então, realmente sem dúvida nenhuma, o maior nome da história política de Teresina. Concordo com você em relação a essas homenagens. Ainda é pouco homenageado, né, obviamente, pela tudo aquilo que ele fez quanto gestor, mas também há tempo para que se corrija essa história. Afinal de contas, é recente. Do ponto de vista histórico, a morte do prefeito Firmino Filho é bastante recente. Do ponto de vista, assim, em termos de anos, só o ex-prefeito Firmino Filho administrou Teresina por 16 anos. Sim. Aí nós temos aí, diretamente, Silvio Mendes, 8 anos. 6, então nós temos ele renunciou no 6. Então nós temos aí 22 anos, só diretamente Silvio e Firmino. Aí nós temos Silvio Mendes, que deixou o Mano Ferrer, que depois rompeu politicamente, mas era vice de Silvio. Então, Firmino ganhou a eleição em 2012, numa situação totalmente adversa. Tomando, entre aspas, a prefeitura de um grupo adversário. Tomando, no bom sentido, a prefeitura. Era Firmino Filho contra... Eumano Ferrer, mas era Firmino contra toda a classe política do Piauí. Sim, era o blocão chamado... Aí, de fato, era o blocão. Desde o presidente da República até o prefeito Teresina. Senador, todo mundo. Ele ganhou numa situação completamente adversa. Então, eu acho que até, sinceramente, eu acho até uma ofensa o prefeito falar sobre o legado do Firmino. Quem pode falar de legado são os herdeiros, as pessoas ligadas ao ex-prefeito, que trabalharam com o ex-prefeito. E aí nós temos uma divisão, parte está com o Silvio Mendes, parte com o Fábio Novo. Essas pessoas podem falar, Washington Bonfim pode falar, Kleber Montezuma pode falar. Então são pessoas que trabalharam, mas acho que o prefeito nunca fala, e quando fala, não fala. É complicado, né?